Vê lá pra mim, fazendo um favor. Se aparecer. Tá aparecendo? Estou falando. Só que ele demora um tempinho. Desligue um pouquinho, pra ele dar o somzinho no fundo. E aí galera, agora então, mais uma live. Provavelmente não vou ter tempo de responder se alguém tiver algum questionamento, mas pode deixar que provavelmente futuramente eu esteja respondendo. E se realmente você crê que... Aliás... Eu não posso chegar talvez com essa introdução porque eu sei que muitos talvez não creiam, né, no Jesus como sendo Cristo. E esse ano nós estamos buscando a tentar colocar um pouquinho mais uma introdução acadêmica dentro das nossas pregações, das nossas conversas, dos nossos diálogos. Ano passado, até vocês podem acompanhar pelo YouTube ou por aqui mesmo, na página do Facebook, as pregações elas estavam mais em cima das cartas paulinas. Agora, depois desse ano, e principalmente o pessoal que acompanhou a gente, fica muito mais fácil olhar e entender o que hoje a gente fala. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão fazendo um bom trabalho onde elas estão. E eu tenho certeza que também isso é por gratidão e não é necessariamente porque eu tenho um trabalho. Então, hoje a nossa conversa, a nossa pregação, ela provavelmente vai ser um pouquinho extensa. Eu vou tentar não me demorar muito. E ela é sobre ciências humanas e sociais. Bom, começamos? Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas assistam. A ciência em si, de cada coisa, se dá ao fato de estudar o que está sendo proposto, de acordo com conhecimentos já sistematizados, observação, identificação, análise, etc. Uma das primeiras formas de ciência foi e é a filosofia, onde passaram figurões que nós estudamos no colégio, como Sócrates, por exemplo. A grande discussão na época foi desmistificar esse surgimento dos deuses e da própria origem do ser humano. Então surgiu a pergunta, realmente, como tudo surgiu? Como aconteceu? Como nós estamos aqui? Por quê? Enfim. Mas se destacava principalmente a origem do universo, o estudo sobre isso, ou pelo menos as análises, as conversas, os diálogos e as questões. Apesar de toda essa bagunça que nós temos acesso a poucas informações, quem sabe hoje, nós vemos que Sócrates indagou o que essas questões poderiam gerar para o ser humano. E é uma preocupação real, não somente meramente com isso, mas com o conhecimento, que vai ser a nossa palavra principal hoje. Bom, da mitologia para a racionalidade, que foi mais ou menos assim como nós destacamos alguns períodos, nós vimos acontecer algumas coisas curiosas. Hoje, dentro de 30 anos, no ramo, vamos dizer assim, de 30 anos para cá, eu vi uma mudança enorme no meio que eu trabalho, que é a educação física. Seja qual for o teu nome predileto, se é profissional de educação física ou se não é, o importante é que nós vemos muita coisa mudar. E isso não foi diferente durante os anos. Quem dirá de 5, 4, 3 mil anos, 2 mil anos. Eu destaquei 2 pontos principais para dar uma ênfase muito grande para o que eu estou falando. E obviamente nós vamos
tratar isso como um tema bíblico e vamos entrar na parte bíblica. Se vocês lembrarem das aulinhas de história, provavelmente, nós talvez consigamos lembrar do nome que se chama Copérnico. Alguma coisa, não sou estranho, né? Não sou estranho esse nomezinho, né? Então, Nicolau Copérnico, ele revolucionou a ciência. Ele mostrou, pelo menos com as suas teorias e com os seus experimentos, que a Terra gira em torno do Sol. A Igreja, que tinha parte do poder da época, ela ficou perplexa com essa teoria. Porque, segundo os teólogos, a Terra era plana, imóvel, o centro do universo, o Sol que girava em torno dela. As teorias de Copérnico elas só foram aceitas mais ou menos pela Igreja mais de um século depois da morte dele. Mas eu só estou dando esse exemplo para ilustrar. Nós também podemos ver o exemplo de Hipócrates, por que não? Chamado o pai da medicina ocidental. Ateniense, cansado de ouvir teorias ligadas à superstição, ao qual ele não era tão ligado assim, mas na verdade a intenção dele foi buscar um fundamento palpável, principalmente com a criação, no caso da medicina, o avanço da medicina. Então o que ele fez? Para ajudar, para ter essa ajuda humana, ele também estava equivocado em algumas coisas. Equivocado principalmente na sua teoria que o corpo humano possuía 4 fluidos, mas inclusive mexiam até com a personalidade da pessoa. Bom, acreditava-se também que esses fluidos podiam ser reequilibrados pelo próprio corpo. E o que acontecia com esses fluidos? Bom, quando eles poderiam ser reequilibrados com o corpo, qual que era a função do médico ou de quem estava acompanhando? Justamente só deixar o paciente seguro, limpo, bonitinho. E foi por isso também que ele foi muito criticado. Bom, coloquei duas situações. Essa da Terra, da Terra que gira em torno do Sol, e essa dos 4 fluidos. Enfim, a filosofia em si ela tem a preocupação com a teoria do conhecimento, que é o nosso papel, é o nosso assunto principal. Pode ser que muita gente não vá gostar do que eu vou falar, e provavelmente não precisam concordar. Mas eu tenho vivido isso há bastante tempo, eu acho que já estamos acostumados. Relembrando as aulas de história mais uma vez, ou até mesmo de filosofia, nós vemos que podemos classificar alguns períodos desses como mitológico, tentando explicar a origem do universo, pré-socrático, né, no caso, por causa de Sócrates, vamos dizer assim, não que necessariamente a gente tenha feito uma divisão em cima desse ser, mas aparentemente vocês podem encontrar isso até mesmo nos livros de história, que é onde ele tenta achar a lógica do universo. O clássico, que é onde entra a antropologia, o estudo do homem, enfim, provavelmente você já deve ter estudado isso, se não estudou, vai estudar. Enfim, a teologia em si, como eu disse no começo, ela é um ramo da filosofia. Eu espero que vocês abram bastante o coração para essas partes agora que eu vou mencionar, que elas começam e não param mais, na verdade. Gente, vocês têm que entender, pessoal, a gente tem que entender que nós somos falhos, né, Flash? Flash tá me olhando lá com os olhinhos lá, regalados. A gente tem que ter a noção que nós somos aquele povo que pede perdão e diz desculpa pelo meu erro. Pode ser que o mundo, né, não queira fazer isso, mas nós temos o dever de fazer. Ah, Dudu, é pra eu ganhar minha salvação? Bom, isso nós vamos conversar depois. E, na verdade, vai ser bem problemático. Então, a teologia ela tem esse dever de estudar Deus, né? As diversas religiões existentes, apesar de que algumas instituições podem ser tendenciosas para uma ou outra religião. Então vai lá a Daíse resolver fazer teologia, porque ela queria
aprofundar o conhecimento dela nisso, naquilo, sendo que a gente tem muita informação na internet, mas às vezes o problema é canalizar isso, né? Ao meu ver, muitas das religiões, com todo respeito, não apresentam uma fundamentação adequada para existir. E de fato, não estou defendendo nenhuma em si. Apesar de que as que eu creio que tenham um pouco mais de fundamentação são alvo de discussões e divisões. As religiões santas e imaculadas tiveram sangue em suas mãos ao longo da história. A nossa tolerância é relativa, e é esse ponto que eu quero deixar para vocês e que a gente analise muito bem. Muitas vezes nós aceitamos pessoas e convivemos com tais de diferentes religiões, ou até mesmo nenhuma. Isso é normal para qualquer pessoa, geralmente. Se eu perguntar para você, se você é tolerante quanto às religiões, qual que é a sua pergunta? Qual que é a sua resposta? Você é tolerante? Provavelmente você dirá que sim. E se eu disser que a distorção de uma teoria ou de um possível manual leva pessoas a enrolarem explosivos no corpo e matar os infiéis, como que seria a tua reação? Continua tolerante? E se eu falar que pessoas dentre esse meio não sabem diferenciar um do outro e acabam generalizando todas para essas pessoas? Todas essas pessoas como um bolinho só. Não que você seja essa pessoa ou eu seja essa pessoa. E se eu falar que em algumas partes do mundo pessoas matam animais e banham crianças e a si mesmos com o sangue desse animal com o objetivo de obter uma prosperidade financeira? Vou ir pra lá. Calma, não precisa. Não precisamos ir longe. Existem pessoas que dão todo o seu dinheiro não para os pobres, mas para certas instituições para poder receber mais dinheiro. Você acreditaria nisso? E se eu disser que há pessoas que sobem muitos e muitos degraus de joelhos para receber ou agradecer um acontecimento em sua vida? E se eu disser que pessoas passam horas e horas, se não dias, sem comer para tentar receber algo de Deus? Todos têm liberdade para fazerem o que quiserem. Todos têm liberdade para fazer o que quiserem. E ter inclusive a sua liberdade de crença. Eu só estou questionando até onde vai a tua tolerância. Para lidar com esse assunto como cristão, prefiro dar atenção a exemplos que falam do amor. Sim, como Cristo, mas tivemos exemplos ao longo da história, como um homem que era proibido de pregar nas paróquias e acabou sendo o autor da frase "O mundo é minha paróquia". Sim, John Wesley. Ele uma vez parafraseou Agostinho de Hipona e disse o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Mas em todas as coisas, o amor. Seguindo nesse amor, que continuemos esse nosso estudo, essa nossa conversa. A sociologia, relações entre seres humanos, entre países, entre pessoas de diferentes etnias, políticas. Nomes como Karl Marx, Durkheim, Max Weber, que por ordem tentaram colocar mais ou menos a dialética, as discussões, as interpretações, até mesmo a explicação, segundo Durkheim, e segundo Weber, a compreensão social. Uma coisa pode gerar a outra. Tá, Dudu, mas por que você está citando isso? Eu não estou entendendo. Calma lá, a gente já chega lá. Então foram acontecidos... continuando ali parei na compreensão social, né? Então, discussões sobre o capitalismo, o pensamento político, as culturas que nós tínhamos em diferentes lugares, temos em diferentes lugares.
São todas coisas a se conversar nessa relação social. Não precisamos ir tão longe do quanto aprendemos. Podemos lembrar da Revolução Industrial, podemos lembrar de outros fatores que levaram à mudança de uma sociedade para isso, para aquilo. Enfim. A teologia, então, retomando, tem o papel de estudar Deus, como nós já havíamos mencionado. E um dos livros que é mais utilizado de fato é a Bíblia. Para mim, e nós que pregamos a Cristo, sendo Jesus, achei curioso e fiquei feliz quando vi que a teologia estudava a revelação de Deus. No caso da Bíblia, os acontecidos que levaram hoje eu e você a crermos nesse Deus da Bíblia. Ou não. Muitas pessoas também estudam e tentam compreender a Bíblia e acabam não professando fé nenhuma. Inclusive acabam se dizendo descrentes. Talvez seja em relação mais ao cristianismo que foi criado do que ao próprio Deus da Bíblia. Paulo, por exemplo, referiu-se a várias questões sobre povos que compartilhavam a mesma fé, mas que devido a divergências separaram-se. Quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 10, ele menciona essa frase: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E é interessante que, tentando juntar as questões que discutimos, a gente vê John R. W. Stott, que é bem conhecido no nosso meio, na sua obra Crer é Também Pensar, citando outro autor, o Dr. John Mackay. Quando era presidente do seminário de Princeton, ele falou: a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda a ação. Então, se a gente acabar dando uma percebida, toda essa fundamentação sociológica que aconteceram nas épocas, nas eras, nos anos, no caso, né? Vamos deixar os anos, né, para não ficar tão longe assim, até para não entendermos um fato histórico muito complicado na questão de 1000, 2000, 3000 anos. Vamos entender pelo menos da vida de Cristo para cá, ou pelo menos dessa divergência que ocorreu entre uns que crerem que Jesus era o Cristo e que Jesus não era o Cristo. Bom, se analisarmos com carinho, nós vemos que Paulo está colocando questões que estavam acontecendo na época, dizendo que aconteceram pessoas que poderiam ter zelo por Deus, tentando cumprir as leis, tentando cumprir muitas leis, na verdade, e que tropeçaram nessas leis, nessas próprias leis, porque elas se justificavam por essas leis. E isso é um problema ao qual a gente geralmente não se separa. Quando Paulo destaca da finalidade de Cristo, ou o fim da lei é Cristo, ou enfim, a interpretação que você tiver em si, era porque somente dele poderia vir a salvação, e não dos nossos esforços. E olha que na relação social eu vou explicar o quão importante são esses nossos esforços, mas não para comprar um sacrifício, para comprar uma barganha com Deus para que eu possa ter a vida eterna, mas para o que Ele nos ofereceu por amor e pelo seu sacrifício, a vida eterna, a todo aquele que nele crê. Bom, eu já chego lá. Eu tive a felicidade, inclusive, de ouvir um texto ontem que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em uma das instituições aqui da cidade eu ouvi isso. Eu sempre faço reflexões na minha cabeça, talvez eu faça algumas caras, alguns pensamentos, aperte a mão da Daíse, talvez, quando nós estejamos. Mas eu creio que talvez não falte orações. O partir do pão seja um pouco incompreendido, mas a perseverança na doutrina dos apóstolos está totalmente defasada. Não posso tirar esse versículo do contexto, é claro,
pois estamos fazendo um péssimo trabalho, se é que é seguir a doutrina dos apóstolos. Caso queiramos imitar aquela época, ou imitar os líderes, como a gente encontra em Hebreus, por exemplo, nós não estamos vendendo tudo que temos, repartindo com todos e, logicamente, desobedecendo o contexto ao qual aquele versículo pertencia. Obviamente, nós vivemos em um contexto, em um lugar diferente. Eu creio que é isso que o John Stott, por exemplo, destaca nesse livro. Creio também a pensar. Eu peguei um pequeno parágrafo para a gente dar uma refletida. Grupos de cristãos pentecostais, muitos dos quais fazem da experiência o principal critério da verdade. Aliás, ele começa a falar desses grupos, né? Pondo de lado a questão da validade do que buscam e declaram, uma das características mais sérias de, pelo menos alguns neopentecostais e o seu declarado anti-intelectualismo. Tá, Dudu, mas o que é isso aqui? Eu ainda não terminei, calma lá. Um dos líderes desse movimento disse recentemente, a propósito dos católicos pentecostais, que no fundo o que importa não é a doutrina, mas a experiência. Isso equivale a pôr a nossa experiência subjetiva acima da verdade de Deus revelada. Nós poderíamos estar discutindo outra coisa, nós poderíamos estar falando inclusive de não somente experiências que a gente está tendo. Cada um pode ter uma experiência de repente diferente com Deus. Pode ser que seja no pé da goiabeira, pode ser que seja em outro lugar. Mas o que a Escritura nos revela? Será que nós estamos tão perto da Escritura assim que o nosso olho embaralha e a gente não consegue mais ler? Este dom do ensino é sem dúvida necessário aos presbíteros, que têm um cuidado pastoral para com a igreja, local no caso, né? Vamos abordar rapidamente tanto a natureza do seu ministério como também as qualificações que lhes são necessárias. O ministério pastoral é essencialmente um ministério de ensino. Vou esclarecer isso. O ministro é um pastor designado por Cristo, o sumo pastor, para cuidar da parte do seu rebanho, tendo em particular a responsabilidade de alimentar as ovelhas, ou seja, ensiná-las. Palavras do John. Assim, pois, o apóstolo Paulo podia dizer aos presbíteros bispos da igreja em Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E o apóstolo Pedro, que por 3 vezes fora pessoalmente comissionado pelo Senhor ressurreto a cuidar ou alimentar as suas ovelhas e cordeirinhos, mais tarde escreveu a outros presbíteros dizendo: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não indo muito longe, mas Jesus também falou para ele, falou a Cefas: cuida, pastoreia as minhas ovelhas. Infelizmente no nosso meio nós temos muitas pessoas que usurpam o poder para realizar a sua vontade, criar doutrinas de homens para que a gente siga daquele jeito e talvez fujam dessa doutrina que os apóstolos ensinavam. Continuando, deixando de lado a metáfora do pastor, a maior responsabilidade dos presbíteros locais é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Tenham muita atenção para agora. E para alcançar esse objetivo devemos proclamar a Cristo em sua plenitude, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. É pelo conhecimento de Cristo, tal como o apresentam as Escrituras e o proclama o ministério, que os cristãos alcancem maturidade espiritual. As qualificações, aliás, que assim os cristãos alcançam a maturidade espiritual. As qualificações para o ministério são consistentes com sua natureza. Todo candidato ao ministério pastoral ou ao presbiterato, no caso, deve possuir tanto a fé bíblica como o dom de ensinar. Deve ser ortodoxo,
apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina. Literalmente, segundo a didaquê, né? Podemos usar o termo. Ou o ensino dos apóstolos, no caso. De modo que tenha poder assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Deve ser ainda apto para ensinar. Estas são duas qualificações que lhe são indispensáveis. Deve ser fiel à didática e ser didático. Um professor que sabe transmitir e que tem o reto ensino. Se notarmos isso, se notarmos só essa parte que John fala no livro dele, nós vemos tanto como líderes como ovelhas, vamos dizer assim, igual a galera gosta de chamar nesse nosso meio, que nós temos errado em vários pontos. Primeiro que muitas vezes nós temos criado novas leis para serem seguidas, sem que elas ao mínimo tenham um embasamento bíblico. E isso é somente entregue para você quando você entra no lugar ao qual construiu as regras, e talvez não se tenha um trabalho de ensinar. E isso realmente pode ser um grande problema nas nossas instituições hoje. Mas 3 pontos que eu gostei desse livro eu vou destacar agora. 3 pontos principais que Stott falava sobre o conhecimento era justamente que o conhecimento ele deve conduzir à adoração. Hoje nós discutimos tanto sobre adoração. A adoração é cantar, a adoração é isso, a adoração é dançar, a adoração é aquilo, a adoração é isso. E eu geralmente comparo a palavra adoração com a palavra louvor. Por mais distintas que sejam, a adoração ela tem que louvar a Deus. E o louvor tem que ser uma adoração a Deus. Essas palavras elas são bem semelhantes. Mas o que condiz para Stott é que justamente a adoração, a gente não pode adorar um Deus que a gente não conhece. Ontem, mais uma vez, fiquei feliz de ouvir, né? Tipo, como é que nós vamos conhecer a Jesus se nós não lemos a Bíblia? Se nós não tivermos esse conhecimento? E eu vou mais fundo um pouquinho. Como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Stott diz que o segundo ponto é que o conhecimento deve conduzir à fé. E essa fé é coisa linda. Mas eu já chego para falar um pouquinho mais da fé. Ele também fala que esse conhecimento deve conduzir à santidade. Às vezes, e principalmente dentro das nossas instituições, nós vemos coisas distorcidas sobre a santidade, que até poderiam, vamos dizer assim, soar mais verdadeiras, mais tranquilas, não pela nossa hipocrisia estampada na cara, mas por necessariamente nós expormos as Escrituras. Não somente ler o versículo e tacar na cara do irmão, mas explicarmos, conversarmos. Disse Jesus, o Senhor, aos 12: Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Paulo escreveu: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isso praticai. Tiago dava ênfase ao mesmo princípio ao rogar aos seus leitores que fossem praticantes da palavra e não somente ouvintes, advertindo-os de que a fé sem obras é uma ortodoxia morta, que até os demônios aceitam. E o último ponto, mas não menor, o conhecimento deve conduzir ao amor. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Se analisarmos a primeira carta aos Coríntios, onde Paulo faz esse destaque sobre o amor, pode ser que no contexto ele esteja querendo falar
em contraposição do amor de Afrodite ou alguma outra deusa que falava que o amor era isso, que o amor era aquilo, tudo certo. Mas quando percorrermos o Evangelho, a gente percebe que a gente encontra outro amor. Quem é esse amor? Não é o que a gente fala, não é o que a gente prega, não é o que a gente diz, que Deus é amor. Eu sei que, e por muitas vezes nós já até conversamos, que muita gente vai falar, mas Deus também é justiça. Eu digo que Deus nos fez justiça. E eu peço que você apenas... Aliás, eu quero que você vá atrás, eu quero que você pesquise na internet, eu quero que você busque nos livros, eu quero que você consulte seus líderes, eu quero que você reflita realmente no que isso quer dizer. Eu espero que esse orar não seja somente em grupo também, que esse orar seja no secreto. Que esse orar não seja também só nesse momento reservado para talvez eu ficar sozinho do mundo, mas para que eu tenha certeza que hoje eu sou o templo do Espírito Santo e que eu posso orar aqui agora falando com vocês. Sem dizer uma palavra. Jesus disse em João, no capítulo 10, no versículo 27 ao 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quem disse isso? É claro que nós temos que analisar com cuidado. Porque alguém que foi transformado por Cristo, que foi tocado por Cristo, que crê em Jesus, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus que ensinou a gente a dar outra face, comete erros. Provavelmente venha a cometer erros. Mas estará sempre disposto também a pedir perdão. Estará sempre disposto a não dizer assim, então se Jesus já conquistou tudo para mim, eu vou dizer que eu acredito nele, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida agora. Tiago destacou quando escreveu que a fé sem obras é morta. Eu falei que eu voltaria à fé, né? O conhecimento deve conduzir à fé, segundo John Stott. E se nessa fé não tiver amor, nada importa. Bom, e para dar uma ênfase e finalizar mesmo essa parte bíblica que a gente viu que a relação social não envolve somente o que eu tenho vivido na minha caixinha, mas envolve muito mais coisa. E que a gente, estudando teologia, estudando as coisas que acontecem no mundo, agora alguém enviando ajuda humanitária para tal país e esse país recusando ou alguma coisa assim, boatos, rumores, blá blá blá. Talvez seja um pretexto mais uma vez de conseguir outra coisa. Talvez a informação já chegue distorcida. E é isso que eu vejo acontecer dentro das nossas instituições. E é isso que talvez me fira mais. E eu tenho certeza que se me machuca, machuca Cristo. Não porque eu sou um representante superior de alguém, ou de alguma coisa, ou de algum grupo. Mas o homem fala na crueldade de Deus ao deixar a árvore e proibir o homem de comer daquela árvore. Mas ele não viu que ele tinha tudo. Só não podia fazer uma coisinha. E acham que Deus ficou feliz. E que ao chegar um dia, chegou e perguntou: Adão, onde é que você está? E Adão estava escondido. Adão se escondeu porque sentiu vergonha, não somente de ver a mulher dele nu, mas ele percebeu que desobedeceu o mandamento de Deus. E ele não percebeu que a morte
ao qual Deus falou que se ele comesse morreria, era o pecado que ele cometeu. Qual é esses mandamentos que Jesus tem dito para nós? É o amor. Eu sei que às vezes parece uma coisa platônica, assim como a sociologia no tempo utópico, onde nós talvez achamos que dessa maneira possa ser legal conduzir a sociedade. Ou anarquista, que disse que pode virar uma bagunça. Mas as igrejas, o que Jeremias falou, o que Jeremias falou na sua época, dizendo que o povo tinha que converter o seu coração. O que Paulo falou às igrejas. E nós estamos na doutrina dos apóstolos. Eu sei. Talvez nós tenhamos algum empecilho em entender quando Jesus diz a todos, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23 ao 24: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. A gente tem outras versões também. Mas o que eu quero dar ênfase são... Eu gosto muito, inclusive, até um dia, quem sabe eu ganho aí, né? Vamos falar aí de uma Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho. Para que eu nunca as esqueça. E se a gente for lá para 1 João capítulo 2, do versículo 10 a 11, ele fala: aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Lembram quando João estava anunciando que Jesus estava chegando? Anunciando inclusive como a luz do mundo. E até pode ser que nós não entramos em um consenso de quem escreveu o quê, mas em João, não, no 1 João, a gente vê aquela anunciação e a gente não tinha ideia do que estava acontecendo. A gente até, os judeus naquela época até poderiam ter uma esperança de pronto, agora ele vai nos fazer grande, agora ele fará a gente reinar sobre as nações, agora ele fará a gente, ele não será repreendido com isso, com aquilo, e nós estaremos junto com ele. Mas infelizmente ao contexto cristão do cristianismo, e pode-se dizer assim, seguindo Jesus, a gente percebe que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando olhamos essas pequenas coisas que Jesus pede, a gente vê que realmente talvez seria mais fácil nós seguirmos as 600 e poucas leis. Porque amar ao meu próximo como eu amo a mim, e às vezes a gente ama indiretamente a nós mesmos, nem percebe, diz, eu nem amo eu mesmo, eu não, sei lá, não faço isso pra mim, não compro isso pra mim. Mas enfim, eu acho que Jesus complicou a nossa vida profundamente, mas mudou toda a nossa vida profundamente também. Afinal, ele é a própria vida. Finalizando então, finalmente, eu cito Romanos, onde Paulo, no capítulo 8, versículo 38 e 39, acaba desmistificando toda a palavra que subir contra nós de acusação, de
dizendo você não é isso, você é aquilo, você não sei o que, você não pode ter Deus assim, você não pode ter Deus daquele jeito. Claro que fundamentados na palavra. Ele disse: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guardem esses 2 versículos. E, se possível, eu sei que foi um pouquinho mais longo do que deveria. Até está sendo curto ultimamente os últimos vídeos. Mas reflitam nessas palavras. Jesus tem tentado falar e tentou falar e falou. Mas acima de tudo, assim como eu peço que eu não seja somente um ouvinte, que eu seja um praticante, que a gente siga o exemplo de Cristo, que não só amou com palavras. Na verdade, as suas palavras foram muito duras em alguns momentos, mas demonstrou o que ele estava falando. Ele demonstrou o amor ao qual Deus sente por nós, ao qual Deus tem por nós. Eu não sei se alguma pessoa, de repente uma dessas instituições, machucou o teu coração, machucou você, e por algum motivo você não queira mais aprender sobre esse Deus, você não queira mais sorrir, você não queira mais fazer outras pessoas felizes. Mas saiba que a essência, sem distorção, das palavras de Jesus é: amem a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua força. O mandamento dele é este. E o que me toca realmente é que o segundo mandamento é semelhante. Essa palavra me deixa realmente quebrado, porque amar a Deus é um dos mandamentos, e outro semelhante a este é amar o próximo como a nós mesmos. É isso aí. Então, agradeço quem assistiu o vídeo. Quem não assistiu, eu espero que se dê a oportunidade de assistir. Você não vai ficar menos intelectual ou mais intelectual, talvez, com isso ou com aquilo, até porque essas definições de intelectualidade foram colocadas pra gente na história e a gente pode até conferi-los na internet, nos vídeos de história. Quem quiser continuar não crendo, na verdade eu sinto muito, porque pra mim faz toda a diferença. Mas você é livre, livre para escolher. E que se apeguem realmente a esses 2 versículos e continuem refletindo e com força no amor de Deus, se agarrando nesse amor com força, para que a gente não venha a desistir, a enfraquecer o nosso coração. Meu muito obrigado, e se puder, compartilhe essa mensagem para que chegue a alguém. É isso aí, valeu!